Olá, gente linda, gente maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra de Deus juntinhos, em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Senhor, aleluia. Estamos aqui ao vivo. Você que vai entrando aí, vai convidando para a honra e glória do Senhor, amém? Deus está presente em nosso meio. É da vontade de Deus que a gente leia a palavra de Deus. Oba! Então já está entrando, curtindo aí. Glória a Deus! Deus é lindo! Deus é fiel! Deus, Ele é maravilhoso! Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia! Eu amo Deus demais. Não sei, eu estou achando meu óculos embaçado. E eu tenho certeza que estamos aprendendo. Eu dobrei meu joelho ali por alguns minutos, sabe? Nem sei se tem. E pedi ao Senhor que me usasse. Eu não quero que as pessoas me vejam, mas vejam o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nosso coração, possa falar conosco, né? Em nome de Jesus. Que pudesse... Eu tenho certeza, porque Jesus Cristo, ele foi para o Pai, foi preparar a nossa morada celestial, mas ele falou que ia deixar o Consolador. E aí ele enviou o Consolador para habitar em nós, somos morada do Altíssimo, né? E ele enviou para a gente estar sendo usado, porque nós não conseguimos falar nada de nós mesmos, nada. É unção do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar lendo o livro de João capítulo 13, Evangelho de João, tá? Vamos estar aí lendo para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de estar convidando a Rosimeire, que eu falei para ela que eu ia estar ao vivo, mas eu não sei se ela está na minha página aqui. Se você, Amanda, se você convida a Rose aí para mim, por favor. Vou ver se eu consigo convidar a Rose aqui. Vou ver se eu consigo. A Rose já está convidada, só falta ela entrar mesmo. Já está convidada para a honra e glória do Senhor, né? Então vamos estar aí pregando a palavra do Senhor. Para a honra e glória do Deus, Ele está presente em nosso meio. E nós vamos ler Evangelho de João. É o último evangelho dos 4 evangelhos. Tem Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles expressam a mesma história, mas só que tem que cada um... Lucas escreve como um grande médico, Mateus escreve como judeu, porque ele viveu, né, com Jesus e tudo. Lucas foi um grande médico, foi discípulo de Paulo. João, deixa eu ver aqui João, que eu não me lembro muito bem. João também, vou ver. O apóstolo João era filho de Zebedeu, parente de um homem abastado e influente. João, ele era um homem ele era um homem rico. Ele apresenta Jesus como verbo, por exemplo, faltou um verbo em uma frase, faltou ação. Por exemplo, colocou assim, olha, você coloca um substantivo próprio, coloca João, coloca um substantivo comum, por exemplo, João, você coloca bicicleta. Você tem que colocar um verbo aí, porque o verbo muda toda a história da sentença. Se eu quiser colocar o verbo brincar, eu coloco assim, João brincava, vou colocar de bicicleta. Coloca outro verbo aí. Se você colocar outro verbo, por exemplo, pegar. João pega a bicicleta. João, se você colocar o verbo lavar, João lava a bicicleta. Ele mudou. O verbo muda a ação da sentença. O verbo muda a história da sentença.
E Jesus é o verbo que muda a nossa história. Olha que lindo, gente. Então, o Evangelho de João apresenta Jesus como verbo. Quero dar um beijo aí, mandar um beijo bem grande aí para Amanda, minha afilhada, e meu enteado, Mateus, que Deus possa abençoá-lo com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O Evangelho de João é uma narrativa histórica segundo uma perspectiva teológica. Ele mas é uma teologia. Embora não... vocês podem observar que o Evangelho de João, de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, tem as parábolas. Mas no Evangelho de João não fala diretamente parábolas. Ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas. O livro registra várias alegorias em extensos discursos usados por Jesus em seu ministério, mas não fala parábola, igual fala nos 3 evangelhos, tá? E, deixa eu ver, João escreveu seu evangelho já próximo do fim da vida. Os estudiosos há muito tempo discutido a autoria desse evangelho, já que seu autor é identificado apenas como discípulo amado, né? João participava do círculo mais íntimo de Jesus. Então, João também ele andou com Jesus. Quem não andou com Jesus foi Lucas. Lucas, ele ouviu, Paulo contou para ele, mas João e Mateus, eles andaram com Jesus. E nós vamos lá, eu já vou ler agora o Evangelho de João, capítulo 13. Eu já li que Jesus Cristo, bom pastor, né? Eu já li, agora eu já li o capítulo 12, agora hoje eu vou ler o capítulo 13, tá? Esse capítulo 13 é muito interessante, porque fala, João capítulo 13, fala que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Meu querido e minha querida, compartilha para a honra e glória do Senhor. É comida espiritual, é comida espiritual. Aí está falando assim, olha, antes da festa da Páscoa, nós sabemos que a festa da Páscoa, ela é comemorada quase no mundo inteiro, né? Tem gente que tem países que não comemoram do nosso jeito, mas eles comemoram. A Páscoa significa libertação. Jesus Cristo ele fez questão de comemorar a Páscoa. A Páscoa significa a saída do povo lá do Egito. Agora, nós comemoramos a Páscoa como morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Aí, quando está falando assim, quando começa lá no capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. E o Senhor Deus, ele nos ama de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Durante a ceia, né, ele fez questão de comemorar a ceia, né? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, porque Satanás colocou no coração dele, né? Sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele pegou, eu imagino que ele colocou no braço, né? Ele pegou, colocou água na bacia e passou e começou a lavar os pés dos discípulos. E enxugar com a toalha com que estava cingido, né? Que estava enrolado. Aproximou-se, pois, dele Simão Pedro, né? Chamado de Pedro. E este lhe disse, Senhor, o Senhor não pode lavar os nossos pés? Simão querendo dar ordem para Jesus. Jesus começou
a lavar os pés dos discípulos, e Simão falou com ele: você não pode lavar os nossos pés. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, nem compreende, mas depois você vai compreender. Tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas, que Deus faz em nossas vidas, que nós não compreendemos. Mas, mesmo não compreendemos, devemos entender, devemos observar e esperar o tempo de Deus. Então Pedro falou assim: nunca lavarás os meus pés. Eu estou no versículo 8. Nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Se Jesus, para que eu possa ser limpa dos meus pecados, eu tenho que me arrepender e deixar Jesus me lavar com o sangue dele. Então Pedro lhe pediu não somente que lavasse seus pés, mas me lava todo, Jesus. Já que para me ter parte contigo, o Senhor tem que lavar os meus pés, me lava por completo, declarou Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais estás limpo. Ora, estáis limpos, mas nem todos estão. Pois ele sabia que tinha um traidor entre eles, que era o Judas Iscariotes, e que o Satanás já tinha entrado nele. Por isso que ele falou que nem todos estavam limpos. Depois, Jesus terminou de lavar os pés de cada discípulo, né? Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou o mestre. Jesus falou: vocês falam bem, porque eu sou o mestre. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre e lavei seus pés, também como eu lavei seus pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Assim nós devemos fazer. Às vezes a pessoa confessa Jesus como Salvador, ela interessa só ela, acabou. Ela, sou salva e o resto vai para o inferno. Não. Nós devemos levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Devemos, isso tem me incomodado muito ultimamente, atender aos necessitados, atender as pessoas desamparadas, atender os viúvos, atender as crianças órfãos, ajudar uns aos outros, sabe? Nós não precisamos de muita coisa para viver nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Ora, se sabeis estas coisas, bem felizes são em praticar. Nós devemos, a salvação não é por obra, não é, se você socorrer, ajudar alguém necessitado, você não vai ser salvo por isso, você não vai ser salvo, mas é dever do cristão ajudar o seu próximo, tá? Como cristão. Jesus nos garante a salvação quando nós confessamos Jesus como Salvador das nossas vidas. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Nós sabemos que estava lá Judas Iscariotes, né? Comendo do pão dele, mas já tinha levantado contra o seu calcanhar, um jeito de falar, né? Um traidor. E aí no versículo do João 13:18, ora, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, né? 19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Tá maiúsculo aí, ó, no versículo 19.
o grande eu sou, o El Shaddai. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Ele veio como Deus ao mundo e como homem suportou as mesmas dores que nós suportamos. Porque na palavra de Deus está escrito: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus sofreu perseguição, humilhação, né? E nós devemos preocupar em levar as boas novas do Evangelho, casa em casa, ajudar os necessitados, ajudar as viúvas, respeitar os mais velhos, os idosos, honrar o pai, honrar a mãe, né? E aí Jesus fala assim em João capítulo 13, 20, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, gente, é tão bom você receber um servo de Deus na sua casa. É muito bom. Porque quando a pessoa ora na sua casa, é uma bênção. As pessoas, um servo de Deus, ele leva a paz. Ele leva a paz. E Jesus, naquele momento que ele estava lá com aqueles discípulos, lavou os pés, voltou, sentou à mesa, perguntou se eles estavam entendendo o que ele estava fazendo e falou assim: vocês realmente me chamam de mestre? Eu sou o mestre, eu sou o grande eu sou. E nesse momento, Jesus ele indica o traidor. Ele disse essas coisas todas aos seus discípulos e angustiou. Jesus sentiu angústia, gente. Se ele sentiu angústia, nós também sentimos. Tem hora que dá uma angústia na gente, uma angústia, uma tristeza. Mas o Senhor Jesus, ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, bem presente na angústia e na tribulação. Então, nós devemos aceitar essa angústia e orar ao Senhor, que Jesus aqui ele se angustiou. Ele falou, e ele afirmou, em verdade, vos digo que... Por que ele angustiou? Porque no meio daqueles discípulos estava tendo um traidor. Então os discípulos olharam uns para os outros. Será que eu? Ficaram interrogando, porque ele falou, tem um traidor no nosso meio. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele muito amava. Qual era o discípulo muito amado de Jesus? João. A esse fez Simão o sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Eu acho que o Pedro estava um pouquinho mais distante, né? E como o discípulo amado estava assim, aconchegado-se a Jesus, pertinho de Jesus, né? Pedro fez um sinal, pergunta aí, sabe como você faz um sinal? Né? Pergunta aí. E ele fez um sinal dizendo, pergunta aí quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Quem é? Respondeu-lhe Jesus. É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Na hora Jesus pegou, né, um pedaço de pão, molhou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Então disse Jesus, falou quando ele molhou aquele pedaço de pão lá, né? E deu a Judas, falou, aquele a quem eu molhar um pedaço de pão vai me trair. E Jesus foi e falou com ele, faz depressa. Ninguém, porém, dos que estavam na mesa, percebeu a que fim ele dissera isso. Olha, eles não entenderam. Jesus Cristo falou e aqueles discípulos não entenderam nada. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, Jesus é que recolhia as ofertas, né? Porque por onde Jesus passava,
as pessoas davam oferta e tudo. E por onde Jesus passava, quem carregava a bolsa das ofertas, do dinheiro, era Judas. Então eles não entenderam, porque Judas trazia a bolsa. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera para comprar o que precisava para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele tinha recebido um bocado, um pedaço de pão molhado, e saiu logo, e era noite. Então eles não entenderam. Eles não entenderam. Quando Judas saiu, agora ele foi glorificado o Filho do Homem. Ele falou assim, quando ele saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificará-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus veio ensinar o amor. Jesus é o próprio amor. E ele ensinou esse grande amor quando ele veio como homem à terra. Jesus, como homem, ele não pecou. Ele veio como homem e como Deus. Mas, e ele falou assim, olha, eu te dou um novo mandamento, eu dou um novo mandamento a vocês. Amai-vos uns aos outros, como também vos ameis. Nós temos que amar uns aos outros. Uns aos outros. Nós temos que amar aquele que nos persegue. Orar por aqueles que nos odeiam. Amar amar o esposo. Esposo, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposo, ame a mulher da sua mocidade, que ela continue sendo linda e maravilhosa para você. Obrigado por tantas curtidas, Amanda. Beijo grande. E Jesus está falando assim, olha, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, também se tiverdes amor uns com os outros. Se nós amarmos, amor não cobra, amor ama. Se você amar sem impor condições, as pessoas vão perceber que você é servo ou serva de Deus. E Pedro é avisado. Perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não vais. Não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro, suplicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Eu te amo tanto, Jesus, que por ti eu dou minha própria vida. E Jesus foi e falou com ele, darás a vida por mim? Pedro, em verdade te digo, que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Em verdade te digo que jamais, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E Jesus falou isso com Pedro. Os galos, eles marcavam a passagem do tempo. Normalmente eles cantavam pela primeira vez, meia-noite, depois 3 da madrugada. A precisão era tal que os romanos determinavam a troca de guarda pelo canto do galo. Exatamente como Jesus havia profetizado. Algumas horas antes do amanhecer, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. E nós lemos nesse capítulo 3, Jesus ensinou a humildade, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele indicou o traidor e avisou Pedro. E o Senhor nos avisa para buscarmos o Senhor, buscar ao Senhor e viver. Porque nós estamos sujeitos a pecar, mas nós não podemos acostumar com o pecado em nossa vida. Nós devemos nos arrepender todos os dias e confessar Jesus como Salvador. E se você não guardou nada da leitura de João capítulo 13, pelo menos guarda
João 13, 34. O novo mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ensina-nos, ó Deus, a amar uns aos outros, que possamos ser pacientes uns para com os outros, que os filhos sejam pacientes com seus pais, que seus pais sejam pacientes com seus filhos, que o esposo seja paciente com a sua esposa, que a esposa seja paciente com seu esposo. Pai, eu quero ministrar a cada lar que está agora aberto para a tua palavra. Eu quero ministrar tranquilidade, eu quero ministrar paz, eu quero ministrar o amor, eu quero ministrar a cura. E eu quero te louvar, Pai, que honras e glórias sejam dadas a ti, meu Pai amado, porque sem a sua unção eu não sou nada. Pai, ensina-me a amar ao próximo como a mim mesmo. Gente linda, maravilhosa, obrigado. Compartilhe esse vídeo agora, para a honra e glória do Senhor. E até amanhã eu vou ler João capítulo 14, viu? Deus abençoe e te guarde. Obrigado!